E aí, pessoal, tudo bem? Professor Otoshi de História. Gente, prazerzão estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, tanto no Enem quanto em outros vestibulares, não só aqui de Pernambuco, como do Brasil todo, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar a chamada Revolução Industrial, tá certo? E para a gente começar a falar sobre a Revolução Industrial, eu queria que vocês começassem a pensar nas mudanças que aconteceram ao longo do tempo, tá? Então, vê só, o meu primeiro celular, eu conto isso até em sala de aula, o meu primeiro celular, minha gente, foi um tijolão. É um celular bem grandão assim da Motorola, que ele não recebia mensagem, não entrava na internet, né? E ele só ligava e recebia ligação. E assim, tipo, era um sonho de consumo na época, né? Esse celular e tal, era uma novidade, pá. Depois os meus celulares, o meu segundo celular foi menorzinho, o outro já menor ainda e tal. E com o passar do tempo, né, ele foi diminuindo o tamanho e foi melhorando a tecnologia, né? A gente passou a poder passar mensagem e tal. Depois chegou, por exemplo, os celulares que vocês utilizam hoje, que eu utilizo, que é o celular onde você pode acessar rede social, internet e por aí vai. Então eu queria que vocês observassem isso. Percebem a diferença, por exemplo, do celular que você tem hoje para o celular que eu tinha antigamente? Conseguem perceber a transformação tecnológica? Outra coisa, você pode conversar com seu pai e perguntar a ele: ô pai, como era que o senhor era atendido lá no banco e tal? O seu pai antigamente ia ao banco, pessoal, e ele era atendido por um ser humano, pelo bancário. Hoje, por exemplo, não é necessário. Ele pode simplesmente chegar lá no banco, se dirigir a um caixa eletrônico e fazer exatamente o que aquele ser humano fazia antes para ele. Então ele pode fazer um pagamento, uma transferência, ele pode tirar um extrato, não é verdade? Ele pode fazer um saque, um depósito. Então veja, um caixa eletrônico é uma máquina tomando o lugar de um ser humano. Isso é revolução industrial, isso é avanço tecnológico. Então percebam, falar de revolução industrial é também falar dos dias da gente atuais, né? Então vamos tentar entender um pouco do que foi a Revolução Industrial, tá certo? E quais as principais características. Mas antes, vamos entender os antecedentes, né? O que é que veio antes da chamada Revolução Industrial? Eu tenho, por exemplo, um negocinho chamado artesanato. O artesanato ele se caracteriza quando uma pessoa, né, ela comprava a matéria-prima. Então, por exemplo, uma pessoa, esse é um exemplo, tá, pessoal? Fazia cadeira lá no século XVIII na Inglaterra. Cadeira, ela precisa de quê para fazer uma cadeira? Ela precisa de madeira, ela precisa de ferro, ela precisa de parafuso, então, tudo isso é o que? Matéria-prima, tá certo? Então o cara, ele comprava a matéria-prima, ele mesmo montava a mercadoria e ele mesmo vendia. O nome disso, artesanato, tranquilo? Mas vamos supor que essa cadeira fez o maior sucesso na Inglaterra e todo mundo quer ter essa cadeira. Essa cadeira. Só que esse cara só produz uma cadeira por dia. Ele trabalha só, tá certo? Será que ele vai conseguir dar conta da demanda, dos pedidos? Não, né? Muita gente querendo comprar, ele só produz uma por dia. Então o que é que ele faz? Ele pega 40 pessoas, tá certo? Para trabalhar para ele na manufatura. Então ele paga um salário para cada pessoa e fornece a matéria-prima, ou seja, a madeira, o ferro, o parafuso. E a pessoa vai trabalhar para ele produzindo, montando cadeiras. Ao término de um dia, antes, né, no artesanato, ele produzia uma cadeira por dia. Agora, numa manufatura, ele produz 40 cadeiras, né, porque ele contratou 40 pessoas para fazer isso. Aumentou a produção dele? Aumentou, Otoshi. Aumentou, consequentemente, o lucro. Então, percebam que eu falei do artesanato, que é quando o cara trabalha sozinho, e manufatura, que é quando ele contrata, paga um salário e essas pessoas vão trabalhar para ele, tá certo? Mas vamos imaginar que eu, Otoshi, cheguei para esse cara, esse dono dessa manufatura, e disse assim: ó, meu irmão, eu criei uma máquina que produz cadeiras. Aí ele vai dizer: nossa, que interessante, Otoshi, quantas cadeiras essa máquina produz? E eu vou dizer a ele: olha, essa máquina produz 40 cadeiras por hora. Pergunta de tabacudo, né? Você acha que esse cara vai continuar pagando 40 salários para 40 trabalhadores
para produzir 40 cadeiras por dia, ou ele vai querer comprar a minha máquina que produz 40 cadeiras, mas não é por dia não, é por hora? A resposta você já deu aí do outro lado. Na verdade, ele vai querer comprar uma máquina. Então, eu entro num processo chamado de maquinofatura, que é quando a máquina entra no processo de produção. Sabe o que é maquinofatura? É o que vocês chamam e conhecem por revolução industrial. Mesma coisa, é colocar máquina no processo de produção. Então, minha gente, a gente percebeu aqui, três coisas diferentes, tá? O artesanato, a manufatura e a maquinofatura. A maquinofatura é o que a gente chama de revolução industrial. E aí você pode estar se perguntando, Tosh, qual foi o primeiro país do mundo a se industrializar? O primeiro país do mundo a se industrializar, minha gente, foi a Inglaterra, tá certo? E agora vem o segundo questionamento. Por que a Inglaterra foi o primeiro, foi o pioneiro no processo de industrialização? Aqui vão os fatores. Primeiro, porque a Inglaterra acumulou capital, tá, pessoal? Acumulou dinheiro ao longo da sua história. De que forma? Com prática de pirataria, com a colonização, né, de outros territórios, exploração desses outros territórios, comércio e por aí vai. Então, ao longo da história, a Inglaterra acumulou isso. Isso é importante, acúmulo de capital. Anote o segundo fator do pioneirismo britânico. O solo da Inglaterra, subsolo da Inglaterra, era rico em ferro e carvão. Aí você pode dizer, o ferro, minha gente, vai ser a matéria-prima das primeiras máquinas nas indústrias. As primeiras máquinas vão ser feitas de ferro. E o que é que vai mover a máquina? Qual é a fonte de energia das primeiras máquinas na Revolução Industrial? Queima do carvão. Então veja se você está entendendo. A Inglaterra tinha dinheiro para investir, porque ela acumulou capital, tranquilo. Segundo, o subsolo é rico em ferro e carvão, ou seja, as primeiras máquinas eram feitas de ferro, e fonte de energia, carvão. Vamos lá para o terceiro fator que fez com que a Inglaterra fosse o primeiro país do mundo a se industrializar. A questão de mão de obra. Vai ter muita gente querendo trabalhar nas primeiras indústrias na Inglaterra. Você diz, e essa galera veio de onde? Do campo, pessoal. No campo vai acontecer um processo chamado de cercamentos. Tá? Vão expulsar os camponeses de suas terras, vão cercar essas terras e colocar no lugar daqueles camponeses, no lugar de suas casinhas, ovelhas. Você deve estar se perguntando assim, expulsou o povo das suas terras, cercou, por isso o nome processo de cercamentos, e colocou ovelhas. Pessoal, ovelha produz lã. Lã vai ser matéria-prima para quê? E isso para o primeiro tipo de indústria do mundo, que é a indústria o que? Têxtil, de tecidos. Vocês estão conseguindo acompanhar? A Inglaterra tinha dinheiro para investir em indústrias, a Inglaterra tinha o quê? Matéria-prima para produzir máquina, tinha fonte de energia, tinha mão de obra, tinha esses camponeses que foram expulsos lá da área rural, eles vão migrar para a cidade. E adivinha onde eles vão trabalhar? Nas primeiras indústrias. Então, eu vou ter uma farta mão de obra. E por último, e não menos importante, a localização geográfica britânica. A Inglaterra é uma ilha, tem saída para o mar. Tem coisa melhor que isso? Eu produzo mercadoria e tenho como levar para qualquer lugar do mundo, porque eu tenho saída para o oceano. Então, esses foram os motivos que fizeram com que a Inglaterra fosse o primeiro país no mundo a se industrializar. Como é que a gente divide a Revolução Industrial, as fases da Revolução Industrial? Ela é dividida em 3 fases, tá, pessoal? A primeira fase a gente chama de a Era do Ferro e do Carvão. Você já deve imaginar por quê. Porque as primeiras máquinas eram feitas com ferro e a fonte de energia utilizada era o carvão. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, que vai de 1760 a 1860, só um país vai se industrializar, que é a Inglaterra. Tranquilo? Qual o tipo de indústria? Qual o primeiro tipo de indústria do mundo? Indústria têxtil, de tecidos. Tranquilo? Na segunda fase da Revolução Industrial, ela recebe o nome de a Era do Aço, Petróleo e Energia Elétrica. As máquinas que antes eram feitas com ferro, agora vão ser confeccionadas com aço, que é mais resistente,
mais leve. E as fontes de energia não vão ser mais o carvão, a queima do carvão, mas sim o petróleo e a energia elétrica. Quais foram os países que se industrializaram nessa segunda fase? Se liga com o titio: Itália, França, Bélgica, Alemanha, Rússia, e fora do continente europeu eu vou ter Estados Unidos, na América, e o Japão, lá na Ásia. Que tipo de indústria surgiu a partir dessa segunda fase, que durou de 1860 até 1900? Qual foi o tipo de indústria? Petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, entre outras. Terceira e última fase da Revolução Industrial, ela é chamada de a Era da Robótica ou da Cibernética. Vai de que período até que período, Otoshi? De 1900 até os dias atuais. É isso mesmo. Nós estamos vivendo na chamada Terceira Revolução Industrial, a Era da Robótica e da Cibernética. Quais foram os países que se industrializaram nesse período? São aqueles que a gente costuma chamar de terceiro mundo, países de terceiro mundo. O Brasil, por exemplo, entra nessa fase. Brasil, México, Argentina, Chile, entre outros. Tá certo? Então entram nessa terceira fase da Revolução Industrial. Que tipo de indústria vai se desenvolver nessa terceira fase? Indústria de robótica, tecnologia. A gente está falando de robótica, de cibernética, né? Telecomunicações, tá certo? São esses tipos de indústrias. Pois bem, queria indicar para vocês um filme, tá? Para depois dessa videoaula você dar uma sacada. Tempos Modernos, com Charlie Chaplin. É fantástico e você vai entender muita coisa sobre Revolução Industrial. Vamos continuar? Gente, agora eu queria falar um pouquinho do dia a dia, tá certo, das fábricas. Como era ser um operário, um trabalhador de uma fábrica na Inglaterra do século XVIII. Primeiro, pessoal, que os operários eles trabalhavam em torno de 16 a 18 horas por dia. Você deve imaginar, meu Deus do céu, uma pessoa trabalhar 18 horas por dia, caramba, Otoshi, é desumano, concordo com você, extremamente desumano. Normalmente o seu pai e sua mãe trabalham o quê? 8 horas por dia, é o que determina a lei hoje, não é verdade? Mas nesse período de 16 a 18 horas. E aí você pode estar imaginando, então o operário ele ganhava muito bem para isso, por ter que trabalhar tanto. Não, pessoal, na realidade ele trabalhava muito e ganhava muito pouco, o salário era péssimo. Tanto é que muitas vezes o operário ele tinha que levar a mulher para a fábrica, para trabalhar também, para ganhar um dinheirinho para ajudar em casa, e muitas vezes chegavam a colocar os filhos, tá certo? E mesmo assim, juntando todo o dinheiro da família toda trabalhando, ainda era pouco, tá certo? Então eu vou ter uma alta carga de trabalho e salários muito baixos. Tranquilo até aí, pessoal? Pois bem, além disso, consequentemente, se o operário ele ganha mal, ele mora mal. Normalmente o operário ele morava próximo, né, das fábricas, em casas de apenas um cômodo, sem saneamento básico e tal, sem conforto nenhum. Enquanto que o burguês, ou seja, o dono da fábrica, da indústria, ele morava em casas amplas, né, enormes, do outro lado da cidade. O pobre ele ficava perto das fábricas, em meio à poluição. Veja que situação, né? A Otoshi, o operário, ele gostava disso, ele aceitava isso. Minha gente, sejamos, né, seres pensantes. Veja, quem é que gosta de trabalhar 18 horas por dia e ganhar uma mixaria? Ninguém, nem você, nem eu, ninguém, não é verdade? Então, assim, havia resistência por parte dos operários. Os operários se movimentavam e lutavam contra isso, com certeza. A gente vai ter, por exemplo, o ludismo, que é um movimento operário, que eles eram conhecidos, né, como os quebradores de máquinas. Eles invadiam as fábricas de madrugada ou na calada da noite, quebravam as máquinas, tal. Era uma forma que eles viam de tentar lutar, ou seja, de resistir, de se vingar. O problema é que ele estava se vingando na máquina, na verdade, e não no dono da máquina, mas de certa forma trazia um prejuízo financeiro. Ou os cartistas, né, que já era um movimento mais tranquilo, né, que por meio de carta exigia mais direitos, melhores salários, melhores condições de trabalho. Então veja, o operário ele sim vai lutar, tá certo? Sempre haverá luta, resistência. Pois bem, e agora para a gente ir para a nossa parte final da aula, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos importantes, tá? Que caem muito na prova.
Veja só, o primeiro conceito é o de divisão do trabalho. Gente, um operário numa fábrica, no século XVIII, XIX, ele desenvolve apenas uma função, tá certo? Uma única função. Então ele vai lá passar 18 horas dentro de uma fábrica, desempenhando apenas uma tarefa. Se a tarefa dele for apertar parafuso, pronto, ele vai passar 18 horas por dia apertando parafuso. Acabou. Ô, Toshi, e o resto do processo? Aí é que tá. Cada pessoa, cada operário faz apenas uma única coisa. Qual o nome que a gente dá isso? Qual o nome que isso cai na prova? Divisão do trabalho. Você desempenha apenas uma única função. Ó, Toshi, se tu for o dono da fábrica e disser, fulaninho, faz aquilo ali agora, tu vai saber fazer? Não, porque eu só sei fazer isso. Se me mandarem fazer o que o outro faz, o meu colega do lado, eu não vou saber fazer. Entende? Então, qual o nome que a gente dá isso? Ao fato do trabalhador ele não ter noção do resto do processo de produção. Alienação. Então, vamos recapitular com o titio. O trabalhador ele desempenha apenas uma função, cada um deles. Então, eu tenho um conceito de divisão do trabalho. O fato de eu só saber isso, não saber como é que se faz o resto do processo de produção daquela mercadoria, me torna alienado. Então, eu estou falando de alienação. Tranquilo? Entenderam? Show de bola. E para a gente fechar a nossa aula sobre Revolução Industrial, a gente tem que entender as consequências da Revolução Industrial. Quais são as consequências da Revolução Industrial? Primeiro, o processo de urbanização, né? Crescimento das cidades, né? Vinda de muitas pessoas do campo para a cidade. Então, eu tenho aí também um êxodo rural, não é verdade? Porque muita gente foi expulsa de suas terras, processo de cercamentos, e chegaram nas cidades. Não é verdade? Então, eu vou ter um crescimento dessas cidades. É um processo de urbanização e de êxodo rural. Outra consequência, a consolidação do capitalismo, né? O sistema econômico capitalista, que é o sistema que está presente aqui, ó, até os dias de hoje, não é verdade? Esse sistema que visa o lucro, né? Que abre um abismo, que gera desigualdade, não é verdade? E a gente vai ter uma aula específica sobre capitalismo, tá certo? Que depois eu vou postar. Aí, além disso, vamos ter como consequência da Revolução Industrial a formação de duas classes sociais. Quais foram as duas classes sociais que se formaram dentro do processo de Revolução Industrial? Eu vou ter o operariado ou proletariado, pode cair na prova com qualquer um dos nomes, e do outro lado eu vou ter o burguês, a burguesia, que é o dono das fábricas. Então, operariado de um lado e o burguês do outro. Tranquilo? Outra consequência da Revolução Industrial é o aumento de produção. Na verdade, vai aumentar o quê? A produção. Por quê? Porque eu vou colocar máquinas para produzir. Vou ter homens lá para operar essas máquinas, né? E isso vai aumentar a produção, consequentemente vai aumentar o lucro de quem? Do burguês. Uma questão importante, pessoal. Dentro do processo de Revolução Industrial, a mão de obra feminina e infantil era muito utilizada nas fábricas, muito. Aí você pode dizer, por que colocavam mulheres e crianças para trabalharem nas fábricas? Porque, minha gente, a mão de obra infantil e feminina ela é muito mais barata do que a mão de obra masculina adulta. Então, você chegava numa fábrica, você via 50% mais ou menos dos operários sendo constituídos por crianças e mulheres. Tranquilo? Mão de obra barata. Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Muitos detalhes, tá certo? Mas é uma aula bem ampla e bem completa para você que está estudando, que gosta de história ou que precisa desse conteúdo para a sua provinha, tá bom? Gente, quem gostou, deixa o likezinho aí, tá certo? Ativa o sininho para quando forem postadas novas aulas você ser comunicado, tá certo? E se inscreve no canal, indica isso aqui, indica essa aula, indica o canal para os seus amigos também, da escola, do cursinho, tá bom? Para ajudar a titio aqui. Foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.